Oi, pessoal. Vocês estão vendo aí essa pintura? O título dela é O Vendedor de Frutas e ela foi feita por Tarsila de Amaral. Quem foi essa pintora? Bom, Tarsila do Amaral, ela foi uma artista brasileira e ela retratou a realidade do nosso povo nas suas telas. Ela gostava de usar, gente, cores fortes, criativas. A gente vê pelas obras de Tarsila do Amaral. Olha as cores como eram, bem fortes, né? Diferente das outras pinturas já vistas. Ela procurava sempre trabalhar a nossa cultura, as histórias nacionais do Brasil. Em 1923, nós tivemos aí o marco, né, do cubismo, que era uma expressão dos artistas, não só de Tarsila do Amaral, mas de outros pintores pertencentes ao mundo. Agora, por que eu estou apresentando para vocês essas telas pintadas por Tarsila de Amaral? Porque a nossa atividade ela é baseada em uma dessas artes. Nós vamos ver aqui, eu vou colocar aqui para vocês na tela. É sobre essa arte aqui, é sobre essa tela, O Vendedor de Frutas. A partir dessa tela, você vai fazer aí a construção de parágrafos, a construção de uma história. Ao longo desse capítulo, nós viemos estudando aí o conceito de frase. Vimos alguns componentes gramaticais, algumas classes gramaticais como o adjetivo, o verbo. E agora nesse capítulo nós temos visto mais profundamente sobre o artigo. Vamos lá. Vou colocar aqui e dar um zoom para a gente fazer leitura aqui, que é bem importante ver o que é parágrafo. Olha só, como você pode perceber, os textos, eles apresentam parágrafos que são formados por frases, gente. Então, o texto, ele é composto de parágrafo e parágrafo nada mais é do que frases juntas. Elas precisam ter uma relação, tá? Para que ela possa dar sentido ao texto, tá? Na história criada pela Luísa, algumas palavras e expressões foram usadas para dar continuidade às ideias. Confira algumas possibilidades de ligar as partes da sua história. Aí eu tenho aqui, ó, no início, eu posso começar a minha história, o meu texto, com era uma vez, um dia, numa noite de chuva, para começar. Esse conjunto de palavras são expressões e iniciativas do meu texto. No desenvolvimento, eu posso estar colocando aí, a partir do segundo parágrafo, a expressão de repente, no dia seguinte. E para finalizar o meu texto, né, para concluir, eu posso usar expressões como para terminar ou concluindo. Vamos lá para a nossa atividade. Assim, aqui. Olha só como a Luísa começou a construir esse texto. No primeiro parágrafo, ela colocou assim, ó. Certa vez, um vendedor de frutas saiu para mais um dia de trabalho. Ele pegou o chapéu e colocou em seu barco. A Luísa, ela está evitando repetição de palavras, né? Então, ela usou aí o pronome ele. Ele significa o mesmo vendedor de frutas. Mas ela utilizou aí não o termo vendedor de frutas, e sim substituiu pelo pronome ele, que nós também já estudamos ao longo dos bimestres, tá ok? No segundo parágrafo, ela já começa aqui o segundo parágrafo escrevendo assim: a vista por onde o trabalhador passava era exuberante, o céu azul
tinha. E aí ela está aí proporcionando a oportunidade para você continuar esse parágrafo. Então aqui, pessoal, o intuito da atividade é fazer você construir um texto a partir da descrição, tá bom? Da análise de uma pintura. Essa é o intuito da nossa atividade. É você descrever aquilo que você vê na arte e começar a usar a sua criatividade, usar a sua imaginação e aperfeiçoar também, tem a intenção de aperfeiçoar o seu vocabulário, ampliar ele, trabalhar ele para que você possa construir uma história. Essa atividade 38, ela tem 3 parágrafos. Nós temos o início, o desenvolvimento e a conclusão. E aqui embaixo vem essas perguntas sugerindo, fazendo com que você faça aí uma autoanálise daquilo que você está escrevendo. Nós temos aqui a questão A, que diz assim: quais as palavras ou expressões foram usadas para se referir ao vendedor de frutas? Então eu tenho o termo vendedor de frutas e o pronome ele, né? E também tem aí, diz que ele é um trabalhador, então você aí pode colocar, olha, se referindo a ele, tem um trabalhador, tem um pronome ele, eu tenho o próprio vendedor de frutas, né? B, essas palavras ou expressões são importantes para a compreensão do texto, sim ou não? Claro que sim, é muito importante, gente, para a compreensão do texto. E você vai aí desenvolver e dizer por que é importante. D, quais as expressões foram usadas para indicar o início e o fim do texto? Aí você vai colocar aquele conjunto de palavras que introduzem o texto e que também finalizam o texto. Gente, a partir de agora, nós vamos começar a criar historinhas para que vocês possam ampliar o vocabulário de vocês, para que vocês possam fazer análise. Dentro de sala de aula, eu vou usar uma outra dinâmica, tá bom? Onde os meninos vão ter que construir no caderno, tá? Mas fica a dica aí para você, tá? Por favor, não deixe de fazer a nossa atividade. Se tiver dúvida, eu gostaria que você assistisse o vídeo quantas vezes fosse necessário. Vou falar um pouquinho aqui, gente, na questão 39, explicando aqui o que é o primeiro parágrafo. O que você tem que fazer no primeiro parágrafo? Vamos lá? No primeiro parágrafo, eu tenho que fazer a apresentação do personagem, né? No segundo parágrafo, a apresentação do lugar onde se passa a minha história, tá bom? No terceiro parágrafo, a conclusão, o fim, né? No caso sobre o vendedor de frutas, o fim de um dia de trabalho, tá ok? Pessoal, fiquem com o Papai do Céu, tá? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.